Cíntia Michels está na área e na área comigo hoje, Léo Guimainer, empreendedor em série e fundador da startup School Guardian, e também Ale Uehara, especialista em inovação corporativa e fundador da Innovate. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Cintia. Um grande prazer poder falar com você hoje. Primeira coisa, né? Eu não sabia que ele chamava Guimainer. Eu achei que era Guimarães. Agora tem. Eu tô brincando aqui, gente, porque eu conheço também o Léo. Obrigado, Cintia, pelo convite. Feliz demais de estar aqui. Esse sobrenome me desafiou. Eu gravei a abertura umas 3 vezes, mas deu certo. Ninguém precisa saber. Estou há 47 anos sendo desafiado por esse sobrenome, viu, Cintia? Maravilhoso, mas agora aprendi. E estou muito feliz de receber vocês aqui na área para a gente falar de empreendedorismo, falar de inovação, falar de Brasil, falar de mundo. Então, para começar, aquela perguntinha assim, né? A pergunta de milhões. O que a gente pode fazer para melhorar o ambiente de negócios aqui no Brasil? Quem quer começar? Por favor. Óbvio que você... É claro que ia passar. Tá vendo? Já conheço. Já. De passar a bola, assim, é incrível. Olha, não sei se tem uma resposta simples nem uma resposta única, viu, Cintia? Então a gente vai elaborando juntos aqui. Mas eu acho que a gente já está num processo de melhorar. Acho que não vou nem entrar na parte tributária, contábil, isso obviamente precisa acontecer alguma mudança muito radical para facilitar. Não só para a gente que vive aqui, que é daqui, mas para qualquer um que queira empreender aqui e trazer inovação ou o que for para cá, que é muito cabeludo isso tudo, né? Muito difícil. Mas eu acho que a gente está num processo de abertura de mentes, assim. Acho que hoje, ok, a gente vive numa bolha, né? Quando a gente trabalha em qualquer segmento, em qualquer área, a gente vive naquela bolha em que a gente trabalha. O que eu tenho percebido é que essa bolha está aumentando. Então, a sensação que eu tenho é que a gente está no caminho ali de melhorar o ambiente empreendedor, a inovação no país. Quando a gente vê empresas menores sendo estimuladas a adotar novas tecnologias e atores como o Sebrae, por exemplo, promovendo isso, eu acho que a gente começa a ter, botar lenha nessa fogueira, assim, sabe? Eu concordo com o Léo, assim, eu sempre gosto de fazer uma comparação de como era antes e agora, né? Só para fazer aqui alguns paralelos, né? Se a gente for pensar, eu trabalhei muito tempo no mercado financeiro como head de inovação de algumas empresas, né? Como que era banco antigamente, né? Aqueles bancos tinham um market share lá de 85%, 90% do mercado, né? Então, para quem não sabe, né, market share tem um domínio ali do mercado de 90%. É só pegar assim, os 5 maiores bancos era o que dominava o mercado. E a gente começa a ter essa mudança de mercado com bancos digitais, aí, né, o pessoal que conhece mais Nubank, Inter, C6, e os grandes bancos começam a perder esses poderes. Por quê? Por causa dessas mudanças que estão acontecendo. E aí uma das coisas, né, nesse caso do mercado financeiro, é por causa de regulador, que está ajudando a abrir esse mercado para trazer mais inovação, porque senão, né, eu sempre gosto de contar, aqueles 5 maiores bancos, quando ganha muito dinheiro, não vai vir inovação. Todo mundo vai falar, tô ganhando dinheiro, tá ok, por que eu vou fazer mais inovação? O planejamento para o próximo ano, vamos fazer a mesma coisa, a gente está ganhando o mesmo dinheiro, estamos lucrando cada vez mais, então o regulador vem para mudar esse ambiente para que traga mais inovação. Se a gente for pensar do lado do empreendedorismo, é a mesma coisa, né? Era uma coisa que não estava no nosso dia a dia, né? E aí, de novo, estou generalizando aqui só para a gente contextualizar, mas basicamente a gente ia e era formado para trabalhar em grandes empresas. Né? E a gente... Ou no governo, né? Ou no funcionalismo público, né? Exatamente. Então, assim, a gente... E pior, né? Aí a gente começa a entregar a idade, né? Você entrega a idade, eu não, tá? Mas ele disse pra mim que... Tem a barba branca, tá tranquilo. Ele disse pra mim que quando a gente começava a trabalhar, a gente trabalhava em uma empresa e era bem visto você ficar nessa empresa pro resto da vida. O Léo me disse isso uma vez, tá? Aí, hoje... Na época dele, né? Na época dele, né? Hoje é muito bem visto você ficar, né? Claro que você não pode ficar, né? De novo, vou generalizar, mas uns 3, 4 anos e você muda para, né, ter novos respiros e entender um pouquinho mais. Quer dizer, a dinâmica muda também. E aí entra o quê? Por que não o empreendedorismo também? Né? Por quê? E aí, claro, de novo, eu concordo com o Léo que ele falou. A gente vive numa bolha, né? Então, assim, muita gente entende como empreendedorismo como uma oportunidade. Tem gente que entende empreendedorismo como a única chance da vida dela. Né? Não consegue alguma coisa, eu vou empreender. Né? Então, acho que a gente também vive numa bolha, mas
Aí eu volto. O quanto que, por exemplo, o regulador tem ajudado quanto a isso, né? Por exemplo, a abertura de Mas o empresa. regulador pode puxar para trás também, né? Se o regulador não tiver essa visão de trazer a inovação e tudo, pode puxar o Pode freio de puxar, mão, né? com certeza. Mas Mas eu acho que cada vez mais existe essa abertura, né? Está ajudando cada vez mais, porque tem que aparecer isso como oportunidade. Tem a questão da educação também, né? Empreendedorismo cada vez mais a gente está falando, e não é só para crianças que eu acho que tem que falar para estar mais preparados, mas a gente também tem ajudado muito, né, pessoas que já estão aí no mercado, né? Então eu acho que cada vez mais, e esse podcast é um pouco disso, né? É essa disseminação de conhecimento para que as pessoas estejam mais preparadas para entrar depois em outras questões, seja é tributárias. muito disso, né? É muito disso. É exatamente a gente poder fazer essas conexões, a gente ouvir as histórias, a gente poder construir juntos esse conhecimento a partir da experiência de cada um, para que também a gente possa inspirar pessoas que estejam pensando em entrar nesse caminho, ou que já estejam nesse caminho, estejam querendo desistir, ou que estejam, cada uma na sua etapa da jornada, com os seus desafios, mas saber que não estão sozinhas, né? Eu acho que às vezes o empreendedor a gente se sente muito sozinho em vários momentos, e poder ter essa troca, poder conversar, é algo que enriquece e impulsiona, dá um fôlego para a gente continuar. E vocês dois que têm muita experiência nessa área, tanto a própria experiência, né, de botar a mão na massa e empreender, quanto como conselheiros, mentores de startups, com certeza tem muita coisa para agregar. Então agora eu quero ouvir de vocês, numa visão holística, assim, numa visão... Quando a gente está olhando para os empreendedores do Brasil, está olhando para... Especificamente, vou fazer o recorte das startups agora. O que vocês veem que são desafios comuns, de repente... que são negligenciados na hora de, sabe, as etapas da inovação, que você fala assim, nossa, o pessoal passa muito rápido por essa etapa e se prestasse um pouquinho mais de atenção, teria resultados melhores mais para frente. Para mim tem um ponto que é ignorar a relevância do problema. A gente muitas vezes vai empreender porque parece legal, porque eu senti aquela dor e pô, mais gente deve sentir, talvez sim, mas acho que as pessoas passam muito rápido por isso, em startup ou não. Acho que qualquer modelo de negócio corre esse risco. Eu vou vender o cachorro-quente aqui na esquina, tá? Mas se as pessoas que vivem nesse bairro gostam de comidas mais naturais, não vai dar certo. Se as pessoas não estão sentindo falta do cachorro-quente aqui na esquina, não adianta eu botar a barraquinha do cachorro-quente ali. Então, acho que qualquer negócio, a gente não se aprofundar no entendimento do problema, a gente aumenta muito o risco de fracassar. Tem uma frase comum que é: se apaixone pelo problema e não pela solução. Eu gosto mais de se apaixone pela resolução do problema do que pela solução. Legal, esse problema É o está aí, caminho do meio, eu né? entendi que ele está aí e agora eu quero buscar uma resolução para isso, com todas as validações que eu preciso fazer, né? Eu gostei muito disso, porque, desculpa, até pulei na conversa, porque é isso, sempre me incomodou essa frase de pensar, se apaixone pelo problema, mas daí você fica gravitando em torno do problema. Se apaixone pela solução, poxa, mas tem uma solução melhor, você está apaixonado por essa, você não vai se adaptar. E é esse meio do caminho, que é o processo, né? É você estar constantemente buscando, até porque você pode, em etapas diferentes, compreender esse problema em camadas mais profundas, e também encontrar novas soluções a partir daquilo que você vai aprendendo e o mundo vai oferecendo também, né? Em termos de tecnologia, de tudo. E acho que a percepção das pessoas e a relação das pessoas com os problemas podem eventualmente mudar. Schoolgarten nasceu olhando para um momento de saída dos estudantes, porque naquele momento, lá em 2013, o caos, o trânsito que a escola cria, fora o trânsito da própria cidade, era um baita de um problema. Mas ao longo dos anos, a segurança se tornou um problema maior e aquilo virou uma funcionalidade numa plataforma maior que olha para a segurança dos estudantes. Então, se a gente continuasse olhando só para aquele negócio, a gente tinha morrido. Aliás, a gente teria morrido no primeiro mês se a gente tivesse feito o que eu pensei originalmente, tá? Olha, que legal. Teria quebrado de cara, assim, que não legal. teria nenhum cliente. Legal compartilhar essa história, legal que por não favor. quebrou, né? Mas Que legal que não quebrou e legal que você pode trazer essa história, porque temos ainda muitos apaixonados pela solução. Então, Sim. o que você tinha imaginado originalmente e o que se tornou hoje? Vou contar rapidinho a história, mas eu fui buscar meus filhos na escola, eu costumava levar uns 20 minutos para pegá-los. Eles estavam em momentos diferentes, Fundo 1 e Fundo 2, então muitos dias eu ia buscar o mais novo, que saía um pouquinho mais cedo, e voltava para buscar o mais velho.
Nesse dia eu fui buscar Escolas os dois. diferentes, então. Mesma escola, Mesma mesma escola, escola, mas mas horários eles diferentes. organizam a saída, acho que os mais novos têm uma carga horária menor, saíam meio-dia e 5, por exemplo, e os mais velhos meio-dia e 35, com uma carga horária maior. E nesse dia eu resolvi buscar os dois mais tarde, porque era mais conveniente. Aí eu falei, come aí pela escola e depois eu busco os dois, né? E demorou 40 minutos. E aí, enquanto eu esperava os meninos, eu liguei para o meu sócio e falei, cara, acho que tem um problema que a gente pode buscar resolver. Vamos, obviamente, entender se isso é um problema real e relevante, não sei o que lá, mas Mas pode ser que só nasça para um produto aí. contextualizar, né? O seu sócio, você tinha um outro negócio que não era A School gente tinha Guardian, uma né? outra Só para empresa de contextualizar para o pessoal tecnologia. entender. Isso, obrigado. Era uma empresa antes da School Guardian, uma software house que a gente tinha. E aí, liguei para ele animadão, falei, talvez a gente tenha um produto aqui. Imaginei que a gente podia instalar antenas do sem parar, assim, com radiofrequência, coloca uma etiquetinha no carro, quando lê a etiquetinha já avisa. A gente faria isso uns quarteirões para trás, assim, da escola para dar essa notificação para a escola com a maior antecedência possível. Assim, as crianças já estariam prontas antes dos pais chegarem e aceleraria todo o processo. Conceitualmente, funciona, a gente vê que funciona, diminui em 75% do tempo que os pais perdem ali buscando as crianças na escola, quando vão de carro particularmente. Só que se eu fosse fazer isso seria caro, seria ineficiente, porque o segurança com o radinho falando ia dar na mesma, ia custar infinitamente mais barato. E aí eles vieram, o time técnico veio com uma tecnologia que tinha sido recém-lançada de cercas virtuais, que permite que a gente crie um perímetro do tamanho que a gente quiser e mande essa notificação. Então, muito antes do pai ou da mãe aparecerem no visual para a equipe da escola, eu já consigo mandar essa notificação, sei lá, 1 quilômetro, o que for. E aí, legal, funcionou do jeito que deveria ser, permitindo escalabilidade, do jeito que a gente gostaria que fosse, na verdade, né? Permitindo escalabilidade, com custos mais marginais do que um custo de uma antena e etiquetas. Não sei o quê. Fantástico. Na prática, então, por que a gente deve se apaixonar, então, pelo processo, pela resolução do problema, e não só pelo problema ou pela solução. E agora quero ouvir de você, Ale. Eu vou começar com uma frase de um grande amigo meu que falou, é o seguinte, o antigo criar banda de rock hoje é criar uma startup, né? Então assim, todo mundo na época do Léo de novo tinha que criar uma banda de rock. Não gostava de rock, tinha que criar banda de rock, né? Hoje é a mesma coisa, né? Não quer criar startup? Vai criar startup. Será que isso é bom ou ruim? Eu acho super ruim, né? Porque assim, não é sobre criar startup, né? É para ver se realmente faz sentido para você. E tem muito assim, e aí eu falo, tem gente que fala assim, Lê, eu estou trabalhando aqui numa empresa X, agora todo mundo fala de startup. Mas se ele está bem na empresa, ele quer ser CLT, não tem nenhum problema ele continuar como CLT. Se ele quer empreender, precisa ser uma startup? Não, de repente se ele quiser fazer uma coisa que não seja escalável, ok também. Então a gente tem que tomar cuidado quanto a isso. Às vezes eu pego algumas startups, vou mentorar, e aí ele fala, pô, Ale, mas me falaram que meu negócio é legal, só que tem que escalar. Aí eu falo assim, cara, você tem que escalar. Eu faço esse questionamento, você tem que escalar? Eu faço esse questionamento para ele, assim, pode ser que tenha, mas assim, toma cuidado, porque assim, não é porque todo mundo está escalando que você precisa escalar, né? Então, dando essa contextualização, eu queria contar um pouco da minha história, né? E aí eu vou trazer um outro ponto que eu acho que é importante. Então, a primeira é essa, né? E aí, agora, né, sem as brincadeiras, mas assim, eu comecei a minha carreira, assim, e é muito legal isso, porque a gente acha que nossa carreira é linear, a gente começa estudando uma coisa e acha que o resto da vida vai trabalhar com isso daqui, né? A primeira formação foi em turismo, assim, nada a ver com o que eu faço hoje. Fiz 4 anos, bacharelado. Você viaja bastante, ó. Para dar palestra, curso, treinamento. Mas esse é o problema, né? Assim, o turismólogo, né? Que se forma em turismo, claro, todo mundo acha que é viajar. Né? É a piada pronta do assunto, com certeza. Né? Eu pensei o mesmo. Não podia deixar passar, não podia deixar passar. 4 anos, bacharelado, trabalhei 5 anos na área. Aí eu falei, putz, não é bem isso que eu quero. Aí eu fui fazer uma segunda faculdade em tecnologia, trabalhei com tecnologia, desenvolvedor, inclusive. Aí, por questões, né, de carreira, comecei a ir mais para negócio, gestão de pessoas. Parando de usar COBOL. Olha, tem gente que... nem conheço isso daqui, tá? Fazer podcast com amigo é sacanagem, né? Comecei a entrar em áreas de inovação lá em 2012, assim, antes de todo mundo começar a falar, já foi a primeira área de inovação que eu comecei a trabalhar, que foi numa empresa chamada ATEC, que faz, assim, na época, né, o principal produto deles é o sistema de tráfego aéreo do Brasil.
Então a gente já trabalhava com muita inovação, prova de conceito, depois a gente pode entrar no detalhe, mas a gente fazia muita coisa lá e minha carreira começou a ir para esse lado de inovação, não necessariamente tecnologia, né? E aí, abrindo parênteses, sempre falo, inovação não é sobre tecnologia, é sobre pessoas, fecha parênteses. Então eu comecei a trabalhar com inovação e aí sempre, né, com uma carreira corporativa. Em 2016, mais ou menos, eu comecei a me questionar assim, pô, será que, né, qual que é o meu propósito? E aí eu quero que todo mundo pense também sobre essa questão de propósito. Qual é o meu propósito? E aí entra nessa questão de, né, chegar nos 30 e poucos anos, você começa a pensar e tal, não sei o quê. Já estava começando, né, já em 2017, um pouquinho, acho que 2014, já estava com alguns burnouts, eu tava realmente me questionando sobre a minha carreira. E não é fácil, né? Eu até falo isso aqui, não é fácil, não foi de um dia para outro, foi uma construção de alguns anos. Em 2019 eu decidi sair, mas, de novo, já tinha construído isso daqui. Uma das coisas, comecei a dar aula, né? Eu e o Léo, a gente dá aula na FIAP, por exemplo. Eu comecei a dar aula lá em 2018, mais ou menos, e toda vez que eu chegava para dar aula, à noite, né, no MBA, 7 horas, entrava na aula, eu me questionava, por que eu tô aqui para dar aula? Eu tô o dia inteiro cansado, exausto, estressado, e ainda venho dar aula para ficar até 11 horas da noite. Toda vez eu entrava e me questionava. Toda vez que eu saía, eu falava, eu sei por que eu tô aqui, porque eu gosto disso aqui, porque eu me sinto bem da aula. E isso começou a aparecer na minha cabeça. Então, em 2019, eu decidi sair do corporativo e decidi empreender. Mas, de novo, aí acho que é uma coisa que é legal para pegar o que a gente falou, preparado para empreender, né? Claro que com colchão, né, para saber também quanto tempo eu posso segurar, porque também veio, né, a pandemia, eu consegui me segurar, mas assim, eu vim preparado. É até importante isso, né, Lê? Porque a gente vê muita gente que fala, legal, vou empreender e vai na ansiedade ali de fazer e não faz esse planejamento e, sei lá, você de repente imagina que seus primeiros clientes vêm em um mês, eles demoram um ano, e aí, o que você faz? Né? Então precisa ter essa preparação, né? Não é trivial. Não Né? é Achar trivial. que empreender é igual a fazer dinheiro não é Tem uma muita equação coisa tão por linear trás. assim, né? Exatamente. Tem toda uma jornada. E ainda mais quem está fazendo as startups, que a gente sabe que é por isso que vão buscar também muito investimento externo, né? Às vezes vai demorar mais tempo ainda, até você acertar a calibragem da tecnologia, até você acertar ali o cliente, o mercado. É um longo processo, né? E é uma etapa que costuma ser negligenciada, né? Exato. Então, muito bom que vocês trouxeram. Mas você se preparou, então, Eu me para fazer isso. preparei, só abrindo parênteses sempre que eu gosto de contar, assim, eu estava no melhor momento da carreira, né? Então, assim, eu estava como head de inovação de uma grande empresa, eu ajudei a construir, né, junto com o Banco Central e dentro do comitê executivo da Febraban, o Pix, o Open Bank, então, assim, foi um trabalho super legal, mas estressante. Então, eu também estava naquele momento de Obrigada, né? burnout. Temos que agradecer, gente. Não, Pix sim. mudou a vida. Obrigada a você e Vamos todo lá. mundo que contribuiu para materializar o Pix, porque salvou a vida. Eu tava só no comitê ali. Mas assim, foi um trabalho muito legal porque eu consegui ver tudo que foi construído e que foi discutido ali. Mas, e aí eu falo, será que, claro, a gente não pode ser hipócrita, assim, a gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem boleto para pagar, mas assim, será que era sobre dinheiro? E eu me questionei muito isso quando eu decidi sair, e eu me preparei para isso. E na época, eu lembro que assim, 2016, mais ou menos, que eu comecei a pensar no meu propósito. Lá, para mim foi muito claro, assim, por causa das aulas. Qual que é o meu propósito? Impactar pessoas, organizações, compartilhando ou disseminando informações. É isso o meu propósito. E aí, né, pegando, né, para quem quiser depois assistir, só pegar no YouTube Simon Sinek, pegar o Golden Circle. É exatamente isso. Eu entendi o porquê e depois eu sabia como fazer isso. Assim, pelo meu porquê, que é essa que eu falei, seja dando aula, seja dando mentoria, seja no podcast, coisa que eu adoro, dar palestra, dar treinamento. Então ficou mais fácil o que eu quero fazer em cima do meu porquê. Então, só pegando o gancho lá, né, contando de novo essa minha história aqui, aí pegando o que você perguntou. Qual que é o seu propósito também? É difícil. Mas vai ficar mais fácil na hora de você pensar no que você quer construir. Né? Seja uma startup, seja empreender, seja dentro da empresa também. Eu vou falar, entre empreender, eu costumo dizer que empreender não é um CNPJ, é uma atitude. E aí é isso, você vai empreender dentro de um outro CNPJ que não é teu e tudo bem, é perfil, né? Tem pessoas que são destras, outras que são canhotas e tá tudo ok. Isso. Essa foi vou abrir um parênteses rápido aqui, uma das coisas que mais me impressionou quando eu morei no Vale do Silício
foi justamente, eu sei que vocês também têm muita imersão nesse ecossistema, foi justamente perceber isso, que o empreender era muito mais do que a profissão. Eu conheci educadoras que eram empreendedoras na forma de educar, na forma de abordar a aula que elas iam dar, a construção que elas iam fazer, cientistas também com uma pegada empreendedora na sua forma de agir, né? Na sua calibragem mental, nas suas escolhas. Então, isso é não só para quem está empreendendo no próprio negócio ou no corporativo, mas independente da sua profissão, você pode ter uma atitude, um jeitão de fazer as coisas que seja um jeitão empreendedor e com certeza vai te dar um impulso importante nisso, né? E tudo bem se você não tiver esse perfil. É perfil. É perfil? Exatamente. Ele pode ser, não deve ser. Isso aí. Então, acho que assim, eu acho que uma das grandes questões aqui que eu sempre, né, duas coisas, né? E aí eu falo também, a primeira, né, só relembrando aqui, é startup que você quer construir? Precisa ser startup. Eu mesmo, meu negócio hoje, eu não quero escalar. Por quê? Porque assim, em cima do meu propósito, eu quero dar as palestras, eu quero dar os treinamentos. Eu posso passar para alguém fazer o mesmo treinamento que eu posso, mas assim, será que eu vou conseguir impactar da mesma forma? Talvez não. Então, por isso que eu gosto de realmente dar esses treinamentos e, né, impactar as pessoas diretamente. Então, essa é a primeira coisa. É startup ou não, é empreender, é dentro da empresa. E segundo, essa questão do propósito. Assim, parece ser meio, né, batido o que eu estou falando, mas assim, para mim fez muita diferença na vida. Se é certo ou não, acho que cada um pode pensar, mas assim, para mim fez muito sentido na vida pensar nesse propósito. É porque no final você vai fazer alguma coisa que te dá prazer, né? E que vem antes da grana, no final das contas. Não pela necessidade, obviamente, a gente tem boleto para pagar, como você disse. Mas torna mais prazeroso, se é mais prazeroso, você tem mais ânimo para fazer aquilo. Se você tem mais ânimo, você se dedica mais. Se você se dedica mais, a chance de ter mais sucesso é maior, né? Então faz muita diferença. Traz um preenchimento, né? Eu vejo a importância disso. Quando a gente lembra o porquê a gente está fazendo, a gente se conecta com essa nossa essência, com esse preenchimento. Eu lembro que uma pergunta uma vez que uma treinadora de empreendedores me fez, que ia de encontro com isso, que era que falta faria se você não tivesse fazendo o que você está fazendo, né? Se o seu negócio não existisse, mas também você, como pessoa, se você parar de fazer o que você está fazendo, que falta isso faz no mundo? E quando a gente vai lembrando que a gente faz, distinguir isso, né? Não é nem pensar que o mundo gira em torno de você, mas também nem pensar que você não impacta o mundo. Porque o mundo é um grande sistema conectado. Então, o movimento de é como um aquário, né? O movimento de um peixinho ali movimenta a água do aquário inteira. E esse preenchimento vem muito, claro, da gente conseguir pagar as contas em dia, da gente conseguir ser justamente remunerados por aquilo que a gente está entregando de valor, mas também da gente fazer alguma coisa que faz sentido para a gente, que a gente consegue adormecer com a consciência limpa de que a gente está fazendo uma coisa justa e honesta e gerando valor, e acordar com uma disposição, mesmo quando a gente está cansado, falar assim, não, vamos lá, vai, poxa, é legal esse negócio aqui, vamos fazer. Então eu quero saber de vocês, se vocês já pensaram em desistir em algum momento, ou já desistiram de um projeto que vocês estavam trabalhando e chegou uma hora que vocês falaram, não, aqui já não faz mais sentido continuar, vamos fechar e seguir de outra forma, assim, mas alguma coisa que vocês queriam muito, acreditavam muito naquilo, mas chegou no momento que vocês falaram assim, já não faz mais sentido. Tiveram essa experiência? Eu vou trazer o lado corporativo aqui. Até vou trazer alguma coisa aqui desde a hora que empreendi. Mas assim, no corporativo, vou pegar de novo a minha fala, né? Antigamente a gente tinha a cabeça de que a gente entrava na empresa e ficava muito tempo ali. Eu sempre, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha essa questão, putz, eu preciso sempre mudar. E na época era ruim, né? Até minha mãe me questionou várias vezes, pô, Ale, você tá mudando de novo? Porque ela tinha uma cabeça diferente, né? Então, eu sempre, quando eu via dentro da empresa que eu estava começando a me acomodar, eu já começava a procurar alguma coisa. Então, esse é o meu não tô falando que é certo ou errado, tá, gente? Senão a pessoa vai falar, não, vamos seguir aqui. Mas assim, era uma coisa minha, né? E aí muito dessa questão de inovação, sempre pesquisar, sempre ser provocado, então eu sempre gostei disso. Mas várias vezes eu tive momentos que eu acordava, assim, putz, de novo tem que ir trabalhar.
Quando começava isso daqui, eu já começava a pensar, putz, será que vale a pena continuar nessa empresa? E aí, de novo, abro um parênteses aqui. A gente vive numa bolha. Então, assim, eu sei, eu sou privilegiado, né? Estudos, tudo. Eu sei que, assim, se eu quiser trocar de uma empresa para outra, eu consigo muito fácil, né? De novo, porque a gente tem estudo, a gente tem conhecimento, a gente tem oportunidade. Tem gente que não tem. Vai ter que ficar lá porque, assim, é difícil. Putz, tá começando a trabalhar numa empresa, num restaurante, numa loja, é difícil, né? Mas dá para se preparar para Dá pra promover se essa mudança, Com né? certeza. Então, assim, eu digo que eu sempre fui privilegiado, eu sempre, né? Claro que já tive momentos que eu fiquei desempregado e tal, mas assim, eu sempre. Então, assim, já tive, eu posso assim, deixar bem claro, assim, umas 3, 4 vezes que eu falei, meu, não é aqui e vou procurar. Assim como o burnout, como eu contei, assim, putz, será que vale a pena ficar aqui? E aí, tô falando de novo, a gente entra na questão financeira. Ganhava bem, tudo, putz, mas será que vale a pena? Será que não vale dar uma voltada para trás, procurar alguma coisa? Então, assim, já aconteceu várias vezes de eu me questionar. E eu acho que esse questionamento também é importante para cada um de nós. Assim como quando eu comecei a empreender, nas suas devidas proporções, mas assim, quando eu comecei a empreender, eu falei, eu vou virar consultor de inovação. Eu mudei completamente. Assim, eu vi que como propósito, consultoria, daí de novo uma coisa minha, né? Como consultor, se eu ficar numa empresa que seja 6 meses, eu não vou ver coisas fora, porque eu vou ficar mergulhado ali. Eu falei, meu, será que é consultoria? E aí comecei a trazer mais para essa questão de palestra, mais de treinamento. E eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E mais pontuais que eu consigo impactar. Então, também eu mudei assim no meio do caminho, né? De novo, da mesma forma, né, que o Léo, se o Léo continuasse, né, com a School Guardian, com o que pensou lá desde o início, com certeza não ia dar certo. Talvez o meu ia dar certo, mas assim, era o meu propósito, era o que eu gosto mesmo de fazer. Putz, na hora eu falei, putz, depois eu mudei. Então a gente tem que estar aberto também a essas mudanças para que a gente se sinta bem. Para fazer as adaptações, Adaptações, Sim. exatamente. No fim, em qualquer momento, eu acho que é muito sobre ouvir, né? Deixar a mente aberta, ouvir, perceber o que está no entorno ali, o que está dentro da gente, para achar esse direcionamento, assim, não é muito individual, assim, né? Mas foi bom que o Ale respondeu, que eu pude ficar lembrando aqui de alguns momentos. Eu lembrei, e não estava claro isso para mim, tá? Me toquei disso agora. Tinha um lugar que eu trabalhava e que eu estava muito feliz de trabalhar lá, mas promoveram uma mudança na minha atuação. E não era ruim, mas eu estava mais feliz com o momento anterior, assim, e acho que eu ia gostar da outra coisa também. Mas foi um momento que eu falei, tá, então é isso, se eu não posso estar lá, eu não quero estar aqui, sabe? Foi a hora que mudou e eu acho que foi a hora que mudou tudo. Acho que eu já tinha essa atitude empreendedora, nunca tinha me dado conta, mas já tinha essa atitude empreendedora de faculdade, na época da faculdade, não sei o quê. Mas aconteceu que, nesse momento, eu fui para uma outra empresa, me chamaram para ir atuar em uma outra agência de comunicação, naquela época, eu fiz jornalismo, né, de primeira formação, e acabou que o insucesso nessas outras participações me levaram a empreender, né? Então foi legal, foi uma mudança, ele fala, não é isso que eu quero, e que acabou abrindo a oportunidade para começar a empreender. Depois que eu comecei a empreender, essa é a quarta empresa, são 20 e poucos anos empreendendo, eu acho que eu não tive mais esses momentos de querer desistir. Tem os momentos de ficar cansado. Porque, pô, às vezes você rema, e aí você olha para trás e fala, mas tô tão pertinho ainda do lugar que eu estava, né? E ok, então cansa às vezes um pouco, mas quando você está alinhado com o teu propósito, você precisa de meia hora para respirar e falar, tá legal, isso aqui eu queria que tivesse andado mais, não andou, mas eu continuo alinhado com isso ainda faz sentido para mim, faz sentido para o mundo, então vamos continuar fazendo esse negócio. Então, querer desistir não, mas dar aquele desânimo, sim, mas aí porque também eu fui criando as empresas com as coisas que me faziam sentido para mim naquele momento e que me faziam feliz, né? Mas, por exemplo, teve uma dessas empresas que a gente, duas, na verdade, uma quebrou. Então, essa aí eu deveria ter desistido dela antes, já que ela quebrou, assim, eu perdi o timing de fechá-la. E a outra, essa software house que eu comentei antes, a gente deixou para morrer. Quando a gente recebeu um aporte na School Guardian, e a gente falou, agora eu não posso me dedicar mais às duas coisas. Tem dinheiro de mais alguém aqui que não é só o nosso, o Rubens e eu, né, meu sócio. E aí a gente deixou a outra empresa para ir minguando. E demorou ainda uns 4 anos, que os clientes gostavam do serviço e ficavam recomprando coisas, mas a gente parou de prospectar. Em 2020, uma semana antes do lockdown, a gente não sabia que ia ter lockdown ainda, a gente resolveu descontinuar a empresa.
acho que foram dois momentos, um que eu perdi o timing e outro que a gente Foi uma escolha, se né? planejou, falou assim, a gente vai tocando isso, vai absorvendo a equipe à medida que vai perdendo faturamento na outra, a gente vai absorvendo a equipe para a empresa nova, que é a Skull Garden, e Ô, vai na Léo, boa, né? agora, se me Claro. permite uma pergunta aqui, né? Você falou de uma das empresas que se perdeu o time. Por que você perdeu o time e quanto que isso também tem a questão da persistência e resiliência, né? Que é importante também para o empreendedor. Porque às vezes você perdeu o time, às vezes é assim, putz, não, acho que vai dar certo. Vamos tentar mais um pouco? Porque assim, eu acredito no negócio. Queria que você me falasse um pouquinho dessa experiência, acho que é legal também. Eu acho que tem isso, sim, viu, Ale, de insistir, mas eu acho que teve uns aspectos. Um dos aspectos importantes é uma coisa antiga, né, que as avós e bisavós falam, no teu caso, tataravó, né, mas é, como é que é? O olho do dono engorda o porco, né? E a gente parou de olhar para a empresa, porque a Mônica tocava agência de comunicação, que estava indo super bem. Essa era uma agência de publicidade que a gente tinha criado por sugestão, solicitação dos clientes da agência de comunicação para começar a fazer mais trabalhos lá dentro. Só que de repente veio a Software House pela qual eu me apaixonei. Olhar para a tecnologia, fazer uma coisa diferente a cada dia, era um negócio incrível. Uhum. E eu parei de olhar para aquela empresa. Ainda que tivesse um time muito competente, não tinha alguém fomentando aquele Então, negócio. aqueles E casos é aí, muito foco, né? foco, mas aí essa persistência minha foi uma persistência burra nesse momento. Não foi um negócio legal, porque se não tinha ali alguém direcionado para fazer o treco crescer, ele não ia, a empresa não ia avançar. E eu insisti mais ainda, porque aí uma característica eu gosto muito, e eu sei que você é assim também, de ajudar as pessoas. E aí eu tinha um time ali que eu não queria de jeito nenhum deixar desempregado. Uhum. Então eu insisti muito. E possivelmente eu os atrapalhei, tá? Foi uma miopia, eu acho, uma dificuldade de enxergar naquele momento o cenário como um todo. E normalmente é muito difícil quando você está envolvido de enxergar de verdade, né? Você falar hoje, 10 anos depois, é muito fácil, né? Mas eu acho assim, não queria, então o que que eu fiz? A primeira coisa, eu desliguei o meu salário e comecei a pagar, o meu salário começou a pagar parcialmente as outras pessoas, a ajudar a pagar as outras pessoas. O que foi um grande erro, porque eu segurei essas pessoas talvez mais do que elas precisassem, elas poderiam ter ido para lugares melhores, Uhum. não precisariam ter uma empresa que faliu enquanto elas estavam lá na história delas. Eu comprometi a minha família de uma forma que durou anos para a gente se recuperar daqueles meses, sei lá, quase um ano que eu fiquei sem salário, quer dizer, as contas lá de casa atrasaram no final das contas, né? Então, assim, acho que nesse caso tem de ter essa resiliência. Estão falando agora de empresas e empreendedores, como que antifrágeis. Uhum. Tem de Uhum. ter essa perspectiva, não tenho dúvida disso. Mas eu acho que tem de olhar muito bem e talvez esse lance de a gente ser solitário. Eu tinha sócio, tinha amigos que eu podia conversar, mas ainda assim não aproveitei isso. Então, a gente conversa bastante, né, Ale? Eu tenho alguns outros amigos empreendedores que a gente senta e vai bater papo sobre os problemas, assim. E isso ajuda demais, sabe? Isso é muito legal. Então, para perceber que a resiliência está virando, ou a insistência está virando teimosia, acho que Uhum. é um Acho que ponto importante e quem está em volta da gente acho que pode ajudar. Uhum. E aí, humildade para ouvir, porque tenho certeza que a Exato. Mônica me falou na época, eu não lembro, mas tenho certeza que ela falou, você não deve fazer isso, não sei o quê. Sim. E ainda assim eu fui lá e fiz, né? E tem esse. Tanto acionar um pouco mais, talvez, o nosso instinto de autopreservação, né? Do quanto, até onde a gente está. A gente se limita aí. Eu acho que essa é uma escolha que ela é. Se a gente combina com a gente antes de começar o processo, talvez seja mais fácil da gente cumprir do que quando a gente já está no meio daquela loucura, né? Como você falar, essa semana eu vou treinar tantas vezes por semana. Não, olha lá, eu combinei, eu estou comprometida a isso. Do que você deixar uma coisa um pouco mais solta e que você vai levando conforme a música vai tocando e não sempre você aproveita, né, aquela experiência da melhor forma possível. E é muito grandioso da sua parte ter esse olhar para o todo, ter esse olhar para os seus colaboradores, e inclusive esse olhar honesto de falar, poxa, talvez eu devesse ter... Ali na hora eu achei que eu estava fazendo melhor para eles, mas talvez eu devesse ter aberto, né, colocado para eles essa possibilidade antes deles fazerem uma troca, uma transição de outra forma. Porque
a gestão traz esses desafios para a gente, né? A gestão, ela, o gestor, o empreendedor, você está olhando ali para um todo. Você tem que fazer uma gestão de você mesmo, uma gestão da equipe, uma gestão dos clientes, uma gestão do produto. Você está olhando para tudo ao mesmo tempo. E nem sempre equilibrar esses pratinhos todos é fácil. Então, a gente falou agora um pouco do lado do empreendedor. Quero ouvir de vocês um pouco olhando para os clientes. Já deu vontade de demitir algum cliente? Eu vou trazer também de novo um lado assim de comparação, tá, Cintia? Que é o seguinte. Antes de eu empreender, né? Então, mais de 20 anos de corporativa, atendendo clientes. E aí a gente está falando, inclusive, de cliente interno, né? Quando a gente trabalha na empresa. A gente pode falar, não tem como. Né? Então, às vezes tem aquele cliente que é super estratégico para a empresa, só que dá um super trabalho que você vai precisar atender. Então, esse lado não tem como falar, não. Dá vontade? Dá, né? Assim, é a história, de novo. Se é CLT, né? A empresa está pagando seu salário, você vai ter que atender ele. Empreendendo. Aí eu vou ser bem honesto, assim. Eu já deixei, né, de atender um cliente ou não dar continuidade em uma proposta porque eu não acreditava no impacto que eu ia gerar. Então, para mim, é mais fácil hoje. É uma arrogância? Eu não digo que é arrogância, tá? Mas assim, de novo, graças a Deus eu tenho assim, uma agenda lotada. Graças a Deus eu consigo escolher. Então, hoje eu consigo escolher de que, assim, tem um cliente que, assim, não vou gerar esse impacto, de novo, em cima do meu propósito. Então, prefiro não atender. Então, hoje eu tenho trabalhado muito isso daqui. E, assim, não querer atender não quer dizer que eu vou deixar ele largado. O que eu faço é sempre indicar alguém, né, algum parceiro que possa atender e que consiga gerar o que eles querem. Né? Então, assim, não é deixar largado, mas, assim, de novo, uma coisa que eu sempre trabalhei, que para mim, de novo, graças a Deus, eu tenho trabalhado muito bem isso, network. Então, eu consigo indicar também, né, seja cliente, seja o que for ali, para que, assim, se eu não conseguir atender, já que eu não consigo escalar, para quem que eu posso indicar para que consiga ser atendido? Então, sim, hoje meio que eu consigo escolher. Esse não só vontade, mas eu já... Mas já consegue. Isso é muito bom, e eu sei que você tem uma história boa sobre isso, eu vou só fazer um ponto no que o Ale trouxe, porque também ter esse autoconhecimento e esse autorrespeito mesmo, porque a gente querer abraçar o mundo também não é possível, né? E a gente tem mania de querer abraçar o mundo, a gente quer resolver todos os problemas, a gente quer que as coisas deem certo. E separar o joio do trigo também no sentido de falar, poxa, realmente sou eu a pessoa para atender ali? Ou tem alguém que possa atender melhor? E o quanto isso, na minha balança, né? Eu acho que a gente precisa olhar para essa balança, a balança do que a gente falou antes, né? Do quanto me preenche, do quanto me remunera de uma forma justa pelo valor que eu estou gerando, do quanto está ligado ao meu propósito e também do quanto essa entrega é possível naquele contexto. Então, acho que isso é fantástico e nada como a experiência, nada como esses anos de carreira e todos esses mundos que você transitou para poder trazer esse discernimento. Então, fica de inspiração para quem, de repente, ainda está meio desesperado querendo atender todo mundo ou achando que precisa atender todo mundo, entender que essa escolha vai, inclusive, melhorar a entrega que você vai fazer para quem você vai atender. Posso falar uma coisa? Vai ser um tiro no pé para mim, tá? Mas eu vou falar já que é para dar dica aqui. Eu sou horrível de precificar das minhas coisas, tá? Eu vou ser bem claro aqui, de novo. Pode ser um tiro no pé para mim. Você está já avisando para os seus clientes que você vai subir o preço. Não. Já estou falando que, assim, se tiver um cliente novo, vou fazer um pé pegadinha com a lei, entendeu? Vou cobrar bem baixo e ele vai aceitar. Então, por isso que eu falei que é tiro no pé. Mas o que eu quero dizer? Assim, a gente tem que saber precificar, é uma coisa que é importante para o empreendedor, tá? Por isso que eu falei também, é um tiro no pé. A gente está falando várias coisas, mas acho que é legal nesse sentido de que, assim... eu tenho muitos amigos, tá? De novo, trabalhando muito networking. Eu tenho muitos amigos que às vezes falam, pô, Ale, você não pode dar uma palestra aqui na empresa X e tal, não sei o quê? Eu falei, claro, posso sim. Cara, quanto você cobra? Aí, quando é meu amigo, né, a gente fala assim, putz, cara, vê aí um valor, vamos conversar. O que eu quero dizer com isso?
Eu prefiro muito mais, eu vou fazer de novo a comparação com aquele cliente que eu já neguei. Eu prefiro muito mais trabalhar com gente que eu acredito que esteja ao meu redor. Que tenha talvez até o mesmo propósito, ou que também seja aquele cara que vai me trazer recorrência. Né? Porque assim, putz, se a Cíntia vier para mim, putz, Ale, você pode fazer tal coisa? Quanto você cobra? Ah, não sei, posso te dar tanto? Putz, eu vou aceitar. Por quê? Porque eu sei que a Cíntia é uma pessoa de confiança, que a gente já está conversando e que, putz, de repente, se eu conseguir fazer esse trabalho, vai me trazer outras coisas. Diferente de outros que, de repente, eu não vou conseguir impactar. Então, eu tenho trabalhado muito isso, assim, de novo, networking e estar ao redor de pessoas que realmente fazem sentido. Claro, de novo, a gente tem boleto para pagar, mas aí pensando também na recorrência. Porque aí eu consigo criar esse ambiente de pessoas que sempre eu vou estar perto. E que é bom, né, a gente trabalhar com quem a gente tem afinidade, com quem a gente se dá Isso aí. bem, com quem tem ressonância. E essa troca também, né? É uma coisa de reciprocidade também, o que você está trazendo, que é um valor muito importante quando a gente está dentro desse mundo de... bom, no mundo é um valor muito importante, mas quando a gente fala às vezes, de empreendedorismo, inovação, negócios, para muita gente isso pode estar da porta para fora. Uhum. E isso é essencial para funcionar no longo prazo, o seu propósito, a sua entrega, a sua realização, trabalhar nessa base de reciprocidade. E assim vai se fortalecendo, vai se indicando, um vai contribuindo também para a jornada do outro. Isso é maravilhoso. Agora, por favor, traga essa história, Léo, porque eu sei que você tem uma história muito boa. Mas acho que tem muito Você a ver. demitiu um cliente, conta aí. 2, um cliente e um prospect que eu me lembro, assim. Mas eu acho que tem muito a ver com o que você falou de se conhecer e respeitar, botar essas barreiras. É o que você quer para você e o que você não quer para você. Talvez até seja mais importante a gente saber o que a gente não quer para a gente do que o que a gente quer. Se a gente tiver as duas informações, espetacular. Mas se eu souber o que eu não quero, já é um bom caminho, assim, né? E eu tenho muita clareza de coisas que eu não quero, que eu não aceito, que eu não tolero. Eu não tenho muita flexibilidade para alguns desvios, assim, sabe? O Ale sabe bem disso, assim, eu sou muito rígido com algumas coisas. Então, um dos casos aí foi um cliente, a gente já atendia, gostava muito de atender, uma boa relação, mas o cliente ele já vinha, né, uma pessoa pontualmente ali que era a nossa interface, que era a pessoa que nos contratava e nos demandava os trabalhos, ele já vinha, digamos assim, saindo um pouco, passando um pouco desse limite. Chegou num dia, no meio de uma reunião, estávamos Mônica e eu. Mônica é minha esposa e era minha sócia naquele momento, naquela empresa. Era sei lá, uma reunião de briefing ou qualquer coisa assim, pegando lá as informações para o próximo trabalho que a gente precisava desenvolver. E aí o assunto, sei lá por quê, esquentou e o cara levantou, bateu a mão na mesa e começou a bater boca. A Mônica estava grávida, então acho que ele preservou a Mônica assim também, ainda bem, e veio bater boca comigo. Por alguma obra divina, eu não devolvi na mesma intensidade, eu fiquei ali. A Mônica ficou mais observadora, mas não teve dúvida. Encerrou o contrato, ela falou, legal, desse jeito a gente não precisa trabalhar. Encerrou o contrato na mesma hora ali. E foi legal por um período e foi melhor que tenha acontecido desse jeito. Tem algumas coisas que você não recupera, né? Uhum. E um outro caso que eu me lembro que também foi, digamos assim, icônico, que marcou bastante, assim, era uma prospecção, a empresa estava bem no começo. A gente cometeu um erro lá atrás, Monique, só para dar o cenário, de comprar uma participação na empresa sem ter olhado muito bem para os números. E a gente ficou com um buraco lá, um rombo bem grande de grana para pagar. Então a gente teve um momento da empresa muito complicado de sair de, sei lá, quantos funcionários a gente tinha num escritório e ficar só nós dois, um estagiário no escritório de casa, e recomeçar um negócio, não sei o quê. Então a gente estava bem nesse momento ali, foi prospectar uma grande empresa. A gente tinha um bom portfólio, então as empresas ouviam a gente, mesmo sendo pequenininho. Mas chegamos lá e essa outra pessoa lá nessa empresa, numa soberba absurda, assim, uma arrogância desconfortável, assim, de chegar num ponto e falar, tá, legal, então quanto vocês vão pagar para trabalhar para a gente, porque a gente vai trazer isso, aquilo para vocês, porque a gente era pequeno, né, obviamente. E aí, da mesma forma, a gente falou, bom, desculpa, isso não é uma conversa, né, não existe, beleza, e saímos da mesa.
E aí a parte ruim é que a gente tinha acabado de descobrir que a Mônica estava grávida, e a gente ficou naquela vibe tão ruim que a gente nem conseguiu curtir tão bem aquele momento. Ali no dia seguinte, beleza, mas naquela hora ali foi esquisito. E ainda tomei um prejuízo que perdi um computador do meu irmão, um notebook que eu não tinha, peguei emprestado para levar para a reunião. Acho que a gente saiu com a cabeça tão avoada, que foi tão inesperado e tão agressivo aquilo, que eu acho que eu não lembro, mas eu imagino que tenha botado o computador em cima do carro para abrir a porta e foi embora. E o computador, eu nunca mais vi o computador. Assim, Isso aí foi idade, viu? Foi não, a eu idade. era novinho, já tinha uns 28, 29. Pô. Mas são desafios, né? E quando a gente está prospectando cliente, tem algumas formas algumas estratégias que podem ajudar nessa hora também. A gente, tanto esse senso de autopreservação, de falar, opa, aqui não, quanto formas da gente entender melhor com quem que a gente quer falar, como que a gente vai abordar e conseguir efetivamente abrir essa porta. Às vezes pode ser muito difícil. Então, eu queria ouvir de vocês estratégias que vocês recomendariam empreendedores, né? Poxa, eu vou prospectar um cliente. O que eu posso fazer ali para me destacar de alguma forma? O que realmente as empresas valorizam? O que é realmente importante estar ali no meu pitch, vai? Para puxar um pouquinho, né? Eu só consigo pensar em resultado, Cíntia. Acho que quando a gente mostra resultado, não tem contra-argumentação. Eu posso não gostar do que você... legal, eu não gosto do teu portfólio de clientes, não é para mim. Eu sou uma empresa muito grande, eu quero empresas, fornecedores que trabalhem com empresas muito grandes. Mas quando você apresenta resultado, cada um na sua área, cada um com os objetivos que o cliente tem para você, eu acho que você começa a ser ouvido. Acho que aí, se for uma pessoa lá do outro lado, né, o lado comprador, for uma pessoa de mente mais aberta, que não tiver presa a etiquetas, digamos assim, se você é uma empresa menor e que não construiu a sua marca ainda, e essas pessoas estiverem abertas a chegar nessas pessoas, elas vão te ouvir e vai ser legal. A gente, trabalhando ali de casa, né, nesse momento, a gente já tinha os clientes maiores, mas alguns mantiveram a gente. Eu sou muito grato a essas pessoas. Recentemente eu escrevi um artigo no LinkedIn agradecendo essas pessoas, inclusive, mas a gente sabe que outras pessoas não nos contratariam, como não nos contrataram quando viram o escritório em cima do açougue que a gente tinha no momento seguinte, aquele escritório de dentro de casa, sabe? Então tem isso também. Vou trazer dois lados aqui. Por qual que eu vou começar para pensar aqui, né? Mas assim, eu gosto muito, eu vou trazer do lado não só do meu, mas se eu tiver que contratar alguém. Brilha nos olhos. Para mim isso faz muita diferença. Quando eu vejo, né, por exemplo, e aí até para trazer a mais, assim, não só na hora, mas assim, você falou de pitch, né? Se tiver pitch de algum empreendedor, eu vejo aquele brilho nos olhos, para mim já mudou completamente. Né? Então, assim, putz, eu vejo que o cara tá apaixonado, realmente é o negócio dele. Para mim faz muito sentido. E às vezes, e assim, já contratei gente que, né, falando com alguns fornecedores, 2, 3, e aí não vou nem chegar em questão de valor, mas, putz, aquela lá, vai fazer isso aqui com muita paixão. Então, para mim, assim, faz muita diferença. Sim, não querendo puxar o saco aqui, tá? Mas eu vejo brilho nos olhos aqui, você fazendo podcast, por exemplo. Para mim é muito nítido isso daqui. Né? Então, e não é uma coisa que você consegue fazer fake. Né? É uma coisa que realmente sai da pessoa. Tá? Então, acho que isso pode ser... Não, mas é verdade. É um reconhecimento merecido e justo. Eu tô falando isso assim, e se você não tivesse brilho nos olhos, eu nem ia comentar, tá? Eu tô falando realmente verdade que eu vejo aqui, tá? Como exemplo real. O Léo eu conheço e eu sei o quanto que realmente toda essa questão de segurança, de escola, eu sempre vejo isso com ele, né? E com sócio também, né? Então, acho que essa é uma coisa que pode ser um grande diferencial, assim, né? E aí eu volto na questão, assim, putz, você tá muito alinhado com o seu propósito, vai ficar mais fácil também para fazer o seu pitch, tudo isso, tá? Então, acho que essa é talvez uma das dicas que eu posso dar, né, na hora de prospectar algum cliente, alguma coisa, né? Eu falei tanto isso aqui, eu tô tentando lembrar o segundo agora, tô enrolando para lembrar do segundo, tá? Eu tava aqui pensando assim, o Ale não se perde na conversa igual eu me perco muito, assim, eu viajo e depois esqueço. Eu só tô enrolando, não, mas... Desculpa aí, você tá me alcançando na idade, eu tô achando. Demorei para chegar, mas tô chegando, entendeu?
Mas eu não lembro agora, se eu lembrar, Mas eu abro parênteses aqui de novo para Perfeito. falar. Mas acho que talvez essa seja uma das dicas para prospectar o cliente. Perfeito, brilho nos olhos, o Lembrei, resultado. Ah lá. lembrei. É fácil agora. Te resgata as palavras-chave, aí vem, né? Essa é uma boa dica. Networking. Eu acho que assim, é que, de novo, brincadeiras à parte, mas é verdade, assim, quando a gente está num negócio que é internacionalizado, um pouco mais difícil, né? Mas quando a gente tem um network muito bem feito, as indicações também acontecem muito mais rápido. É claro que assim, se tem um trabalho bom, né? Ninguém vai indicar também quem não tem um trabalho bom, né? Mas aí eu volto quando eu saí do corporativo e eu fui empreender. Eu me preparei também, né? Eu criei essa rede de networking. E lembrar que o networking, né, não é você pedir alguma coisa, né? Mas é você sempre dar, né, sem a pessoa pedir. Né? Então você está sempre à disposição, sempre com E dá o coração primeiro, aberto, né? dá primeiro. A reciprocidade, como bem disse a Cíntia, ela vai vir, né? Você tem que ter esse Exato. movimento de ajudar primeiro. De ajudar primeiro. Então, isso também já estava preparando. Quando eu fui empreender, claro que é difícil, né? Os primeiros passos é difícil, você ter os primeiros clientes, você mostrar o seu trabalho do que você está fazendo naquele momento. Mas me ajuda bastante esse network para disseminar mesmo, né, o que você está fazendo. E hoje eu trabalho muito isso, é o network. Por isso que volta que eu falei também sobre não saber precificar, porque acaba tendo muita gente que acaba indicando, é amigo, ou amigo de amigo, então fica mais difícil. Mas assim, para mim é uma coisa que precisa ser sempre trabalhada, não pensar só na venda em si, né? Então assim, o que dá para fazer antes, de repente é o relacionamento, né? Você ir para um evento, conversar com alguém, conversar, né? O que for ali para aumentar seu Eu network. acabei de me tocar essa ruim de precificar mesmo, porque você fez uma palestra para o meu time e você não cobrou, cara. Olha, eu devo dizer que esse para mim também é um calcanhar de Aquiles. Estou trabalhando meta para 2024, faz parte calibrar isso melhor, porque eu opero muito dessa forma também. E as pessoas vão chamando, a gente vai indo, aí você vai passar o orçamento, você já passa assim com aquela dor no coração, você fala, não, deixa eu já tentar passar o mais justo. Uma vez eu tive um professor... Mas desculpa Claro, te cortar, tá? Mas só para não perder aqui. A gente tem que tomar cuidado, e aí eu falo para quem está assistindo também, e isso já aconteceu de um primo que abriu um restaurante e ele não cobrava dos amigos. Também não é isso, né? Assim, de novo, você tem que pagar a conta. Então, assim, todos os amigos que iam, ele falava, hoje é por minha conta, hoje também é por minha conta. Quando via, tinha um rombo enorme. Então, tem que tomar cuidado também, né? Exatamente, tem que ter... Era perfeito que você trouxe esse exemplo bem prático, porque eu ia trazer justamente, na minha experiência, a minha dor em relação a isso. Até o dia que eu vi eu tive um professor que ele falava assim, eu não dou desconto no meu orçamento, eu faço um orçamento extremamente justo e aquele é o valor, que é o valor já computado, tá tudo certo, não faço um valor, não dou desconto porque, o meu valor é aqui, se eu der desconto parece que é menos. Não, porque eu já calculo de uma forma justa. E na minha experiência, eu passei bastante por isso, por essa coisa, né? Vai todo mundo chamando e a gente vai com os amigos. Não, é palestra não sei aonde, dá uma aula aqui pra gente disso aqui, faz uma coisa ali, faz uma coisa aqui, dá uma olhada no meu negócio, poxa, você tem alguma opinião pra me dar? E aquela coisa também que a gente faz com tanto prazer, é tão verdadeiro aquilo pra gente, que também fica difícil a gente, às vezes, colocar um pouco de limite. E limite aqui que eu tô dizendo é esse limite saudável peraí, eu tenho que pôr na balança, tenho que pagar meu boleto, eu tenho que cuidar do meu negócio, eu tenho, né, quais são as metas, o que eu vou desenvolver, que é uma parte mais estratégica. Talvez ali essa busca, né, do razão e emoção. No coração a gente vai fazendo as coisas, mas chega uma hora que a gente precisa sempre buscar esse equilíbrio, de ser justo com a gente, para a gente poder ser justo também com as pessoas. E para mim essa foi uma virada importante. Não digo que eu já cheguei lá onde eu gostaria de estar completamente tranquila em relação a isso, tirando isso de letra, mas para 2024, para mim, foi uma das coisas que eu coloquei assim, eu vou equilibrar melhor essa parte do orçamento, porque eu acabo, né, a gente quer fazer isso por muito tempo, e a gente quer fazer isso de uma forma sustentável. Então, precisa dessa energia para as coisas circularem, para as coisas acontecerem. Então, realmente é um desafio grande a gente precificar. Tem todas as formas. Olha o concorrente, olha isso, olha aquilo. Tem fórmula para fazer isso, tem um monte. Mas
no fim, até a gente colocar um valor monetário naquele valor tão intangível que a gente entrega. Quando é produto é mais fácil. Você tem a planilha ali do que você está investindo em matéria-prima, por exemplo, você sabe o custo, legal. Mas quando é só o trabalho intelectual, digamos assim, que você não tem o produtinho de pegar na mão ali, é difícil. Exatamente. E aí você vai acertando, e aí todo mundo. E o brasileiro tem essa cultura do desconto, né? A gente gosta de um desconto, a gente gosta de um brinde, a gente gosta culturalmente, né? O país, assim. Então tem esses desafios todos que você precisa computar também de uma forma para você também não pagar para trabalhar. Exato. Porque Mas acho que isso as é pessoas complicado. entendem. Eu acho que dá para falar, olha, legal, eu posso ir lá para você, mas eu tenho um custo operacional para fazer esse negócio. E esse custo custa tanto, considerando o meu deslocamento, isso, aquilo e outro, e o tempo que eu vou me dedicar para fazer, para preparar isso para você e para ir lá aplicar isso para você. Acho que as pessoas entendem. É que é uma conversa que pode ser difícil, mas dependendo das Eu tenho as minhas dúvidas quanto a isso, tá, Léo? Eu já peguei um caso de uma pessoa uma empreendedora que cozinhava em casa, entregava as comidas, né, confeitaria, bolo, não sei o quê, e ela também não sabia precificar, então assim, um bolo, tantos reais, e entregava na casa dela. Ela colocava na conta, por exemplo, de novo, trabalhando em casa, tá? Ela colocava a conta de luz, colocava o gás, colocava a gasolina para entregar ali. Possivelmente não. Muitas vezes não. Mas acho que falta educação empreendedora. Então, exato. Não só no nosso país, né? Mas a gente pode falar com propriedade do que a gente vê aqui. Falta educação empreendedora. Empreendedora e financeira, né? Mas vamos lá, supondo que ela... E financeira. Supondo que ela colocasse, eu acho que ela conseguiria explicar por que aquele preço é aquele preço. Com certeza. Né? Porque aí acho que as pessoas conseguem entender quando a gente explica direitinho. Assim, que volta a história. Não tem tanto problema. Eu também não dou desconto, tá? A gente tem um preço calculado, justo, com a margem que a gente acha justa. E isso, né? assim, legal, você quer desconto? Então vamos fazer um contrato de 3 anos, de 2 anos, de 5 anos. Aí eu consigo dar um desconto porque eu tenho previsibilidade. Eu não vou ter um novo custo de aquisição desse mesmo cliente ao longo de 3 anos. E aí a gente faz conta a partir daí. Mas não dá, não. Custa 2, eu quero pagar 1. Desculpa, não dá. Não dá, né? Eu já passei essa dor de fazer o orçamento muito justo, assim, calculando as margens certinhas, considerando o contexto, um trabalho fora de São Paulo, então a realidade do interior é uma, a realidade da capital é outra, e fazer tudo ajustado e chegar lá, eu falei, com o coração leve, assim, eu sei que eu fiz um orçamento que eu vou entregar e que todo mundo que vai estar na equipe vai ser remunerado de forma justa e harmonizada com o que vai ser entregue. E aí, desconto. E eu assim, olha, eu falei para a pessoa, falei, olha, eu não posso pagar para trabalhar. Então, eu já fiz considerando tudo isso, então assim, quase não tem de onde tirar. Se eu tirar, eu não vou receber. Então, ou eu não vou deixar de pagar, como o seu raciocínio, eu não vou deixar de pagar as pessoas, mas eu vou deixar de me remunerar, e que se isso fica se repetindo, a gente cai num lugar que muito mais rápido a gente vai para um burnout, a gente vai para um cansaço, uma coisa que se fala assim, poxa, eu estou pagando para trabalhar, vale a pena? Então, acho que é uma calibragem importante, né? E vai quebrar um negócio. E aí tudo aquilo pelo que você tem trabalhado e que você está buscando, e a entrega que você quer fazer a partir do seu propósito, de mudar o mundo, de mudar a sua rua, seu bairro, seu prédio, seja lá o que for, você não vai conseguir fazer mais. Então, tem de ter esse limite. Você falou bem, a gente tem uma cultura de pedir desconto. Eu sou contra, então eu não inflo a minha proposta para poder ficar dando desconto depois. Eu acho que é uma perda de tempo. Eu espero que a mentalidade mude, eu acho que está mudando. Ou eu sou otimista nesse aspecto, talvez, mas eu acho que tem mudado. Eu tenho visto cada vez menos as pessoas pedindo descontos abusivos, assim. Então, acho que a gente está no caminho. E é muito mais honesto com você, muito mais honesto com o outro. Eu acho que a gente precisa de relações honestas, transparentes, claras. Então, acho que você está certíssima e eu gosto de dormir tranquilo, então eu prefiro assim também. É legal porque a gente, inclusive, né, estamos aqui como convidado do podcast, mas a gente aprende também. Tô adorando esse papo aqui. Essa troca é super válida, né? O Léo tocou num ponto ali que me fez lembrar também uma experiência que eu vivi certa vez,
da questão, né, da gente abrir um pouco mais também da gente falar, olha, tem um custo também, tem um custo mínimo, né, para isso acontecer. Uma vez uma empresa grande me chamou para fazer uma palestra e era uma pessoa que eu tinha conhecido num outro evento, que eu tinha ido fazer para um amigo, as histórias, né? Então o amigo me indicou para essa outra pessoa, uma empresa grande, multinacional, e ela me pediu a palestra, mas era uma palestra para um grupo pequeno da empresa. Então não era, né, o evento e tal. Era poxa, você pode ir lá uma horinha conversar com a gente sobre essa parte aqui de inovação aplicada ao nosso setor? E ela perguntou, né, assim, mais ou menos questão de orçamento, ela meio que me avisou assim, olha, a gente não tem orçamento para esse evento e tudo. E eu falei para ela, né, eu já tinha feito vários, sem cobrar nada, e estava exatamente iniciando esse movimento de falar assim, não, poxa, pelo menos o meu custo de ir até lá precisa ser coberto nesse sentido. Aí eu juntei toda a coragem e falei para ela, né, porque às vezes a gente, né, tem um desconforto em fazer esse posicionamento, e eu falei para ela, eu falei, olha, eu vou fazer para você. Eu me comprometi, eu vou fazer para você essa palestra. Agora, por favor, luta aí por um orçamento. Tenta alguma coisa, porque se você conseguir, né, considerando que não é tão, né, não é a 15 minutos de onde eu tenho todo um tempo de deslocamento, tenho que ir até aí, tudo. Poxa, você consegue? Ela falou, tá, eu vou ver o que eu posso fazer. Ela falou, me passa o orçamento da tua palestra. Eu falei, olha, eu não vou te falar, não vou te passar um orçamento de um valor de uma palestra, porque vai estar desproporcional para o que você me pediu, né, para um grupo pequeno e tal. Falei, então faz assim, vou te passar um valor da hora de consultoria para você ter uma referência. Pode ser? Pode. E passei. E estava assim, ainda pensando, poxa, tá bom, pelo menos dessa vez eu já pedi para cobrir o custo. Surpreendentemente, ela me volta com um valor acima do que eu tinha colocado. Que eu falei, olha, esse valor aqui já ajuda a cobrir o custo. E ela voltou com um valor acima, não era o valor, mas era um valor que eu falei assim, olha só, quanto a gente abre mão por, às vezes, ficar sem jeito de pedir, por achar que vai ficar chato. E não é um pedir assim como se a pessoa estivesse te fazendo um favor. Pô, você está entregando um baita de um valor para a pessoa. Exato. Então, isso eu acho que a gente, como empreendedor, precisa calibrar dentro da gente para a gente poder fazer a nossa... Assim, né? O mundo não vai vir assim, poxa, eu gosto de você, eu vou te pagar tanto para fazer isso aqui. Sim. Dificilmente isso vai acontecer. Você precisa se posicionar também e ser mais estratégico para o teu negócio prosperar, né? Não é o mundo que vai fazer teu negócio prosperar, é você. É a nossa responsabilidade, de fato, mas ajudaria muito que quem compra lembrasse que essa pessoa vive daquilo também, exato, né? Eu ouvi de um amigo faz muitos anos, o Ian, ele falou assim, não me pede para fazer de graça o que eu faço para viver. Nossa, maravilhoso. Essa é uma frase muito boa, muito simples de entender e é muito tranquila. Tá certo. Fala, legal, você não pode pagar X, faz uma contraproposta. Ok, talvez para a pessoa valha a pena, talvez porque você está investindo na prospecção, vai sair do teu budget de marketing lá, né? Até uma verba de marketing aqui, legal, vou investir esses X reais para o meu deslocamento, porque essa pessoa, essa empresa vão me trazer novas oportunidades depois. Faz todo sentido. O que não pode ser uma recorrência e eu acho que a pessoa nem deveria pedir, assim. Mas pedem, né? Tem que tomar esse cuidado, mas é legal se facilitarem a vida também. No final, é empatia, né? Tem empatia. É isso mesmo. E falando em empatia, quando a gente pensa em times de inovação, quando a gente pensa em pessoas juntas, colaborando, aí não só necessariamente, né, entre empresas, mas dentro de uma empresa, o que a gente precisa trabalhar bem ali para a gente poder efetivamente ter a inovação acontecendo? O que vocês veem que destacam, assim, que vocês falam, poxa, esse time aqui, os times que inovam têm essa ou essas características que diferenciam eles de times que tentam, mas não conseguem gerar resultados. Isso não vou nem me meter. Eu quis aproveitar que a gente tem um especialista aqui na mesa, né? Eu gosto de contar, assim, Cíntia,
Muita gente pensa na inovação, mas acaba pensando a curto prazo. O que é a curto prazo? Ah, vamos fazer um treinamento, vamos fazer um processo de design thinking, vamos... o que for. Funciona, pode até funcionar. Mas a médio e longo prazo isso vai funcionar? Talvez não. Por quê? Porque a gente tem que mudar a cabeça das pessoas. A gente ainda está com aquela cabeça, quando eu falo corporativo é isso, né? Ainda estamos com a cabeça de 10, 15 anos atrás. Por exemplo, apetite ao risco. Ah, não vamos fazer porque aqui é complicado. A gente entende, a gente pode pegar grandes empresas, a gente entende em questão, por exemplo, de marca, né? Porque, pô, se de repente a gente vai errar alguma coisa e vai afetar a marca, vai diminuir o valor na bolsa. Sim, temos que pensar. Mas existe outra forma de se trabalhar também? Aí tem outras formas. Faz uma spin-off, né? Trabalha com uma outra empresa, faz um teste, o que for ali. Né? Mas assim, de novo, a gente tem que mudar a cabeça das pessoas. Mudar a cabeça das pessoas está relacionado também à mudança de cultura. Então, assim, a gente consegue mudar a cabeça das pessoas a curto prazo? Não vai conseguir. É médio e longo prazo. Tem que trabalhar com isso aí. Então, por isso que eu falo que, assim, tem que se trabalhar com a cultura de inovação. E para a gente conseguir trabalhar isso a médio e longo prazo. Então, assim, dentro da minha carreira, eu já trabalhei em muitas empresas que, quando eu queria era trazer essa inovação a médio e longo prazo, vem, e é normal, né? Vem um conselheiro ou presidente e fala, Lê, não, cara, resultado agora. Tá bom, então vou trabalhar com curto prazo, mas quero trabalhar a médio e longo prazo. Não, Ale, só curto prazo. Então, é complicado, né? Tudo isso aqui. Então, assim, acho que a primeira coisa é isso, assim, você tem que trabalhar pensando nessa cultura, pensando realmente a longo prazo, a médio e longo prazo, tá? Segunda coisa, quando você fala de equipes, né? Temos que ter equipes diversas. Acho que essa é uma das questões. Temos que ter equipes diversas. Volta a palavra empatia. Né? Porque senão a gente vai colocar pessoas iguais na mesma mesa, não vai ter essa empatia, a gente pode até tentar, mas é mais fácil quando a gente tem uma equipe diversa. Então, esse é um outro ponto que precisa ser muito trabalhado. E aí, vou até trazer um parênteses de história, né? Já que a gente está contando histórias aqui. Eu passei 2023, a gente está em 2024, né? 2023, eu nem sei mais. Eu passei 2023, quase 3 meses no Japão e na Coreia. Então, foi eu e minha esposa, a gente pegou lá um Airbnb, vamos trabalhar de lá, beleza. E eu, questão de fuso horário, tudo, já tem alguns tempos livres, eu comecei a ir a alguns centros de inovações, comecei a ir em evento ali também, entender um pouquinho mais. E uma das coisas que eu estava conversando com das empresas era exatamente sobre diversidade. Agora, imagina a diversidade em um país como o Japão, e a gente está falando assim, pô, vamos falar, eles falam bastante sobre diversidade, então assim, faz sentido falar sobre diversidade? Sim. Mas dá para praticar realmente a diversidade lá? É mais difícil. Talvez tenha uma abrangência menor do que é diversidade. Exato. No Japão, né? Agora, vamos pensar aqui no Brasil, a gente tem uma super oportunidade. E a gente, claro que a gente está trabalhando, mas ainda tem uma super oportunidade, porque a gente consegue colocar isso em prática. Então, quando eu falo de inovação, é um pouco disso. Poxa, pessoal, se a gente fala de diversidade, vamos aproveitar. Vamos realmente trabalhar com diversidade, porque aqui a gente consegue, lá é mais difícil. Então, quando eles falam, por exemplo, a gente tem várias polêmicas aí, né, por exemplo, de conselheiros, de empresas, né, que só tem as mesmas tipos de pessoas e tal, não sei o quê. Lá vai ter, porque é difícil. Sim. Agora aqui a gente consegue mudar. A gente tem a miscigenação no nosso DNA, né? Ele é já inovador. Eu sou muito apaixonada pelo Brasil, pelo povo brasileiro. Eu vejo, nós somos criativos, nós somos mão na massa, nós somos diversos. Tudo aquilo que a gente vê sendo construído no Vale do Silício, com gente do mundo inteiro, eu olho e falo, gente, a gente já tem isso no Brasil. É isso aí. O que a gente precisa para impulsionar isso, né? Para aproveitar isso melhor? É essa parte do conhecimento, essa parte da educação, essa parte de abrir as portas, de conversar, de trazer para perto, de incluir a questão da linguagem. A gente até estava conversando antes de começar, né, o podcast, que eu falei, olha, gente, eu gosto aqui, se a gente trouxer algum termo em inglês, que a gente possa traduzir, que a gente fale histórias que efetivamente podem trazer as pessoas para perto, podem gerar essa conexão, esse reconhecimento, porque aí a gente consegue promover essa diversidade em várias camadas, né? Você não precisa ser o CEO da empresa para
ser um promotor de diversidade. E isso é interessante para todo mundo, porque a gente se desenvolve como sociedade. Mas e aí, Léo? Tô vendo que você tá com cara de que quer Não, não, trazer um ponto. não, eu tô pensando aqui, na verdade, esse lance da diversidade, eu acho que está cada vez mais claro que a gente vê as empresas ganhando com isso, né? E aí, faz um tempo a gente estava numa conversa, outras pessoas empreendedoras também, e, tá, mas é difícil fazer diversidade ou promover ou fazer acontecer numa empresa pequena. Eu diria que pode ser porque você tem, às vezes, duas pessoas, três pessoas, mas acho que se você tem isso, tem um amigo nosso, nosso advogado na empresa também, o Marcos Maida, que ele fala em ESG by Design. Se a gente tem esse pensamento de, é legal, eu vou criar um negócio novo e eu já vou criar olhando para isso, eu vou buscar talvez uma pessoa para ser minha sócia no negócio que seja diferente de mim e não uma pessoa que seja igual, que tenha a complementaridade de competência que eu preciso que tenha, mas que não seja do meu mesmo estereótipo, digamos assim. Acho que se a gente consegue desde o começo, e aí, enfim, para contar, a gente tinha uma empresa de tecnologia, que é a School Garden, a gente só tinha praticamente homens. É, Hoje a gente mudou, a gente tem mais mulheres do que homens, de idades diversas, de preferências diversas, de orientações diversas, e o que a gente ganha com isso e mantendo os canais abertos é incrível, assim, é muito, muito legal, assim, posso contar porque a gente acabou, em algum momento essa percepção ficou clara para a gente, de ler, de ouvir, né, das pessoas falarem, e aí foi legal, então vamos fazer isso. E a gente começou a abrir vaga só para mulher, ou vagas afirmativas, né, que acho que é o termo, e aí a gente começou a mudar, e hoje a gente tem em todas as áreas é, é, pessoas distintas trabalhando, assim, foi muito bom para todo mundo. A gente teve medo no começo, porque sempre tem aquelas coisas faladas fora de hora, fora de lugar, erradas e que a gente não percebe, que elas estão enraizadas na nossa cultura, né? Então a gente ficou com um pouco de medo, falar, alguém vai falar uma asneira aqui, vai magoar alguém, mas surpreendentemente todo mundo entendeu e todo mundo se reorganizou e a gente tem um ambiente, ao que me parece, pelo ENPS que a gente roda, que funciona bastante bem. E essa diversidade em todas as camadas, né? Eu vejo a diversidade, como você falou, a gente pode falar de perspectivas, de visões de mundo, de experiências, de jornadas de vida, de habilidades. Então, abrir a cabeça em relação a isso também, né? Que a diversidade é uma palavra que cabe muita coisa dentro dela. Sim. Então, a gente também fazer aquilo que faz sentido dentro do contexto que a gente está, do momento que a gente está, eu acho que gera muito mais resultado do que às vezes a gente ficar pressionado a fazer alguma coisa porque tem que ser assim. E aí você talvez tente encaixar uma peça do Lego que não tem encaixe ali, que não vai, que vai gerar mais dor para todo mundo. Então, é muito bacana a gente ter histórias de como você consegue fazer essa construção devagar e constante, fazendo as sábias adaptações, colocando a comunicação e tudo volta para a conexão humana, porque no fim somos todos humanos, agora estamos trabalhando com as máquinas também, né? A gente isso me faz pensar, né? A gente nem se entendeu direito ainda como humano e a gente agora vai ter que se entender com a inteligência artificial. Como é que vocês estão vendo isso aí? Posso só voltar Claro, claro. De novo contar a história aqui, né? Eu acho que a questão, e aí vou pegar de novo o que a gente falou sobre inovação e agora a diversidade, que também está interligado. O quanto que a gente tem que estar com mente aberta, sempre estar com mente aberta, né? Para o novo e do aprendizado. Uhum. E aí eu vou contar uma história aqui. Eu e o Léo, a gente construiu, né? Teve uma co-construção ali de uma aceleradora de startup lá na FIAP, inclusive, você sabe que esteve lá presente. Quando a gente construiu, a gente falou, poxa, a gente tem que trazer mais pessoas para a equipe e tal, não sei o quê. E aí a gente falou, poxa, são 2 homens aqui, né? Já tá errado aqui, né? Vamos pensar aqui, quando for trazer mais alguém e tal, não sei o quê. E a gente trouxe uma pessoa, inclusive a Cacu deve estar assistindo agora, então assim, a Cacu tá com a gente. E aí a história que eu quero contar, que aconteceu essa semana, ela fez uma apresentação sobre algumas coisas da aceleradora, da Rock New Ventures,
E aí me chamou a atenção assim, ela colocou lá, ó, são tantas startups aceleradas, alguns já não estão mais em andamento, e 50% das startups têm fundadoras mulheres. Aquilo para mim me chamou muita atenção, porque se eu fosse construir uma apresentação para falar desses números, eu não ia colocar. Pensei a mesma coisa, né? Na hora que ela falou. Eu falei, meu, olha que sensacional. De novo, a gente fala da diversidade e do aprendizado, o quanto que a gente pode trazer algumas informações que aí volta ao que você falou, às vezes são coisas que são enraizadas nossas, mas que a gente, com mente aberta e aprendizado, provavelmente eu vou colocar essas informações. Isso foi tão relevante que foi um momento em que a audiência, as pessoas que estavam lá assistindo, aplaudiu. Olha que bacana. E porque é importante, tem de acontecer. A gente negligenciou isso por muito tempo, não dá mais para negligenciar. Então, se você tem mínimo de consciência, está na hora de começar a promover, porque legal, eu acho que isso faz sentido, então faz acontecer. Coloca na prática, sentido, né? E aí volta assim, provavelmente se tivesse só eu e o Léo lá, a gente não ia colocar. Certamente não. Se você pensou isso, eu pensei isso, que a gente não ia como faz sentido quando a gente traz, aí eu volto ali de ter uma equipe diversa para pensar em inovação. Porque isso vai trazer essa transformação, de novo, que seja médio e longo prazo, porque as pessoas vão mudando a cabeça e a gente vai começando a ter não sei se a palavra é certa, um enraizamento agora diferente do que era anteriormente. Vai criando novas bases. É uma menina de 23 ou 24 anos, é super por aí, né? Assim, super novinha. A nossa Ciona Skugard tem 25 anos. É muito legal. É outra... dá uma arejada, assim, dá uma revigorada na história toda que é muito bacana. Nos diversos aspectos de diversidade. Traz mesmo, né? Eu por 4 anos, né, eu fundei o Núcleo Vale do Silício do Grupo Mulheres do Brasil e por 4 anos estive à frente da liderança desse núcleo, às vezes sozinha, às vezes com outras pessoas juntas. E um dos pontos que a gente trabalhava muito era esse ponto da importância da diversidade para a inovação e da importância da gente abrir as portas, da gente se indicar, da gente trazer os assuntos, porque a gente vai conversando e vai construindo juntos, né? E eu tenho uma visão sobre isso muito de transição, de entender que isso é uma jornada. Ninguém tem um botão interno que você aperta e fala, a partir de agora eu vou agir desse jeito, falar desse jeito. Você faz um compromisso interno, se aquilo fizer sentido para você, e cada vez que você vai caminhando ali na sua vida e vivenciando as suas experiências, você vai puxando, você vai calibrando, vai corrigindo, vai adaptando. Então, eu vejo que isso tem uma coisa muito importante para que a diversidade aconteça, que é a palavra que você trouxe antes, da empatia e a palavra da reciprocidade. Porque a empatia, ela precisa ir para os dois lados. Sim. Não é só, eu querer que vocês sejam empáticos comigo porque eu sou mulher e a minha experiência no mundo é diferente e isso invalidaria a experiência de vocês? Claro que não. A gente precisa se unir, a gente precisa trabalhar juntos, a gente precisa trocar. Olha quanta coisa bacana veio aqui a partir da experiência de cada um de nós e quantos lugares que a gente caminhou que a gente nem podia imaginar de antemão se a gente não tivesse se proposto a sentar nessa mesa juntos e ter essa troca. Então, é um trabalho aí, né, nesse século XXI e que a gente vai fazendo gradual e constante para que seja equilibrado também, porque senão você vai com o pêndulo para o outro lado, né? Eu me lembro, eu entrevistei, durante a pandemia, eu entrevistei a Bruna Lombardi, que é uma grande atriz, cineasta maravilhosa, talvez a nova geração, gente, conheçam, Bruna Lombardi, por favor. Mulher extremamente sábia, uma referência, assim, ela extrapola todas as bolhas, na minha visão. E ela falou bastante sobre essa questão, né, do como a gente precisa ter essa calibragem para que o oprimido não se torne o opressor, né? Eu sei, nesse exato momento, porque eu tô com ela na cabeça, eu sei que essa frase não é dela, essa frase eu não tenho certeza de quem é nesse momento, então eu não vou fazer a citação para não associar errado, mas ela traz essa importância e a gente precisa ter, porque senão o pêndulo, né, você puxa muito para um lado, aí de repente fala, não, agora tem que ser tudo assim, e você vai e arrebenta para o outro lado. E todo extremo é desequilibrante.
Então, se a gente é muito extremo para um lado, muito extremo para o outro, para qualquer coisa, inclusive para a inovação, agora vai ser tudo IA, tudo que não for IA não existe. Pô, peraí. O planeta está aqui, meu filho, há quantos milhões, bilhões, quanto tempo sem inteligência artificial? Como é que agora, se não tiver IA, não sobrevive? A vida é maior do que a IA. IA, quando você criar consciência, vamos conversar. Que você possa apreciar a vida no planeta. Mas a vida é maior que isso. Então, qualquer coisa que é muito extrema é desequilibrante. Sim. Então, quanto mais a gente puder buscar isso de uma forma equilibrada, melhor vai ser para todo mundo. Achei legal que você falou do pêndulo, porque o meu pai, ele falava, foi um cara que me ensinou muitas coisas, como em geral os pais e mães fazem, né? Mas meu pai, ele tinha uma visão muito humana da vida, assim. Ele era médico, então acho que ele, por natureza ele tinha isso. E ele entendia a maneira dele, muito claramente essas transições. Ele me falava um negócio que faz muito sentido para mim, tá? Sobre o pêndulo. Falou, quando você tem uma situação que tá aqui nesse extremo, é natural que vá para o outro extremo, quando você percebe que aquilo estava errado, porque você não vai conseguir equilibrar todo esse tempo que ficou ali naquela outra ponta, você não vai conseguir equilibrar de botar aqui no meio. Você vai ter de vir para cá, vão acontecer revoltas, reclamações. Você vai chegar num outro ponto ali muito duro, mas se todo mundo tiver a consciência de que nem esse lado, nem esse é bom, a gente depois vai conseguir equilibrar. Mas é um processo, né, de sair o pêndulo ser solto desse lado e vir para o outro, e depois você vem ajustando. Eu acho que essa visão que ele tinha, assim, tem me ajudado muito também até na ansiedade, assim, sabe? Você não vai mudar, como você disse, uma coisa do dia para o outro, vai ter esse movimento, né? É natural. Brincadeiras à parte. Que a gente fala sério aqui. Agora, fazendo uma brincadeira aqui. IA a gente tem que tomar cuidado, né? Assim, e aí tem gente que tem uma teoria que tudo tem que falar bem da IA, né, Eu Léo? sou gentil e educado com pessoas e com robôs. Eu também. Falo bom dia, boa tarde, Tem boa noite, dois aqui. obrigado, por favor, Falo, com chat todos. GPT. Sim. Então, ó, Sempre. olha o equilíbrio aqui, ó. Vamos colocar aqui no equilíbrio, todo mundo já, para não ser surpreendido depois e ir pro pêndulo, tá vendo? Fica a dica aqui dos dois aqui. Eu não Perfeito. faço isso, eu já tô começando a ficar com Eu medo. acho que você Eu falo. Eu tô nesse extremo de não falar, Não entendeu? falar. Vou começar a vir pra cá, ó. Trazer o equilíbrio pra depois não É ser surpreendido. importante, a gente está educando. É uma inteligência que a gente está faz. educando. É isso aí. E se você puxar mesmo na natureza, você pega muitos treinadores de cães, por exemplo, e eles falam da importância dessa forma como esse treinamento se dá para você ter um resultado depois de um cão mais dócil, mais pronto para fazer a guarda ali quando necessário, e de um cão extremamente agressivo, voltado à briga, à guerra, à destruição do outro. Então, e a gente vê isso para o humano, eu não vou pagar para ver se para a máquina funciona do mesmo jeito. Eu acho super válido botar um por favor e um obrigado ali, Mal não porque faz. mal não faz. Deixa eu anotar aqui, eu vou começar a fazer isso. Ai, gente, que delícia. E eu tô vendo que a gente tá vendo, o papo super flui. E quando a gente vê no relógio, fala, ai meu Deus, eu preciso fechar a conversa, mas a gente pode voltar outras vezes, que vai ser sempre um prazer receber vocês. Para fechar, eu costumo buscar um pouco do que a gente conversou lá no início, porque como a gente construiu uma coisa nova juntos, a gente pode fechar de repente com uma outra resposta para aquilo. Eu perguntei para vocês o que a gente pode fazer para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. E agora quero ouvir de vocês relacionado a isso, então, o que a gente pode fazer para a gente ser mais colaborativos aqui no Brasil. Eu vou devolver a gentileza, vou deixar você começar. Temos quantos minutos aqui para eu pensar, só de pensar? Só de pensar. Eu acho que, de novo, eu acho que vale toda essa reflexão de tudo que a gente falou, acho que vai fazer muito sentido. Acho que a primeira coisa é a gente ter mais cabeça aberta, né? Por exemplo, para o novo, né? Por exemplo, que seja tecnologia, que seja pessoas diversas. Também vou contar mais uma história aqui, só abrindo parênteses também. Eu já ouvi a história de uma pessoa me contando que trouxe o tema de diversidade para a mesa em um outro estado. A primeira coisa é que as pessoas que estavam lá, que a maioria eram homens, eles simplesmente saíram da sala. Né? Então a gente está falando também de novo que a gente está numa bolha. A gente tem falado bastante de diversidade, mas tem locais ainda que estão ainda com talvez as informações não estejam chegando do jeito que devia chegar.
Então, acho que talvez seja isso. A gente tem que começar a ter mais cabeça aberta, compartilhar mais informação. Esse podcast é uma forma, que seja onde que for. Ser empático, né? Acho que também é isso, né? Então, eu falo muito isso. Quando eu estou... me chamam para um painel para conversar, e quando eu vejo que só tem homens ali, eu faço esse questionamento lá dentro do... Pessoal, da próxima, vamos começar a chamar mais mulher? Né? Então, assim, também é o nosso papel aqui como homem trazer essa diversidade. Então, essa colaboração, acho que a gente tem que começar a pensar mais num todo do que individualmente. Claro que, de novo, a gente tem boleto para pagar, tem que pensar, mas eu sempre falo isso, quando a gente faz alguma coisinha que seja pequena, a gente não precisa abraçar o mundo, que nem você falou, não precisa abraçar o mundo. Não acha que você vai, por exemplo, resolver o problema da fome mundial. Mas se você fizer alguma coisinha, todo mundo fizer alguma coisinha, acho que a gente vai mudar. Acho que essa é um pouco da colaboração que a gente pode trabalhar. Não posso falar melhor do que o Valer falou aqui, assim, tá? Mas para mim as palavras são empatia, humildade e respeito. São as três coisas, acho que falta muito a gente se respeitar as pessoas com as quais a gente interage, conviva ou não, as quais a gente interage. E vou contar dois causos aí, também muito curioso que você tenha falado do aquário. Meu pai também dizia o seguinte, que quando a gente joga uma pedra aqui na margem do lago, essas ondas que essa pedrinha causou, ela não chega lá do outro lado, na outra margem do lago. Então, assim, a gente tem de lembrar disso, esse impacto que a gente pode causar no nosso microambiente aqui, assim, e acho que não é nem só o melhor começo, acho que é o que a gente tem de fazer, não adianta querer abraçar o mundo mesmo. E aí, você falou da tua história aqui de quando você está num painel ou alguma coisa assim que está desequilibrado. Eu, uns anos atrás, tive a oportunidade de estar num evento em Toronto e o prefeito de Toronto abriu o evento. E ele, durante a fala dele, contou sobre a importância daquela organização que estava promovendo o evento, também nesse universo de startups, que ela tem startups. A Miriam é uma imigrante para o Canadá e ela criou um movimento incrível para que latino-americanos prosperem lá naquele país. E aí ele começou a comentar isso, do impacto dessa empresa e não sei o que lá, mas que independente de qualquer coisa, ele não estaria lá se em palco e em plateia não tivesse equilibrado. Ele falou que o convite nem chega para ele, que uma das pessoas que trabalha com ele na prefeitura já elimina, ele já filtra, para que ele nem seja cotado para um evento que só tenha, por exemplo, homens num painel. Assim. Então, quando esse cara mudou, quando eu ouvi ele falando, isso mudou muito a minha cabeça, porque não é difícil, é só você se posicionar, né? E é legal. A gente acabou de criar uma Associação Interamericana de EdTechs. Estamos com representações já em 22 ou 23 países. E um dos cofundadores, o Fernando, ele falou, numa das primeiras conversas, quando a gente se conheceu, começou a falar sobre esse assunto, ele falou de um manifesto que ele fez na empresa dele, e a gente, obviamente, vai reproduzir isso na associação, de conduta, de coisas como essa que a gente não aceita, porque são importantes de serem mudadas. Não dá mais para a gente ficar no século passado ou retrasado, né? Então, que sejam coisas que hoje está ali, né, como escrito, que não precisa ser, em algum momento não precisa mais, porque vai estar enraizado na gente, né? Mas uma coisa que eu achei legal é o manifesto, o documento propriamente dito, é o que talvez você precise para chegar para uma pessoa, uma empresa, ou alguém que diz para você fazer alguma coisa com a qual você não concorda, fala assim, eu tenho um compromisso público de não fazer isso, está aqui o meu manifesto. Eu achei genial. Assim, isso que vocês trazem, para mim, ressoa muito com essa importância da gente mudar o nosso mundo interno, para a gente começar a mudar o nosso mundo externo mais imediato, né, mais perto da gente, e assim por diante até chegar em algo maior, né, que está muito bem sintetizado numa frase do São Francisco. Hoje eu estou meio disléxica. Eu não te ajudei com isso aqui demais, não foi um bom jeito de começar. Está muito bem sintetizado nessa frase do São Francisco de Assis, que diz: comece fazendo o necessário, depois o possível, e quando você perceber, estará fazendo o impossível. Então, acho que isso traz muito do espírito do que vocês trouxeram, e eu só tenho a agradecer. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje, que delícia de papo.
Sejam sempre muito bem-vindos. Obrigado a você, Cíntia. Obrigado Foi a um você. prazerzaço. Não vou nem falar do Alê. Foi um prazerzaço aqui com você. Nem moral, né? Seria, né? Delícia receber vocês e muito obrigada a vocês que assistiram até o final. Nos vemos no próximo episódio.